Olá, olá, turma! Como tá a cabecinha de vocês por aí? Eu espero que vocês estejam muito bem. Eu sou o Sad Nerd e esse é mais um Argonauta de uma Mente Confusa, seu podcast de reflexões, pensamentos aleatórios e coisas que eu penso durante a noite que eu provavelmente deveria deixar na minha cabeça, mas eu resolvi gravar um podcast. Desde já gostaria de pedir para que vocês seguissem o @Argonauta Podcast no Instagram, no TikTok e ouçam a gente no YouTube Music, no Deezer, no Spotify. Avaliem o podcast, compartilhem com outras pessoas, façam com que a gente chegue cada vez mais longe. Eu fiz um vídeo, estou pensando em fazer mais vídeos falando sobre temas aleatórios, trazendo algumas reflexões, né, para além do podcast, de uma forma um pouco mais curta. Não que eu consiga muito, né? Eu acho que eu não sou uma pessoa de conteúdos tão efêmeros e curtos assim, mas talvez eu tente, eu não sei o quanto eu vou conseguir sustentar isso, mas enfim. Siga a gente lá e é isso. O episódio de hoje, ele veio a partir de um trecho específico de um livro que eu tava lendo, né? Eu gosto muito da série dos Caçadores de Sombras, né? Da Cassandra Clare, que começou lá com Instrumentos Mortais, enfim, é uma série de livros de fantasia bem famoso. E tinha um trecho específico que me fez pensar bastante, e aí essa reflexão veio. Eu tinha tinha tirado a foto dessa imagem, e eu fiquei matutando por um tempo, e aí quando eu tava pensando na ideia desse episódio, eu reli, me veio muitas ideias. E aí eu gostaria de ler para vocês e como a minha lógica de pensamento foi sendo guiada a partir disso. É um trecho do Montaigne, Michel de Montaigne, que é do livro Ensaios dele, na qual ele diz, abre aspas, precisamos aprender a suportar aquilo de que não conseguimos escapar. Nossa vida, como a harmonia do mundo, é composta de coisas contraditórias, de tons diversos, doces e amargos, afiados e embotados, vivazes e solenes. O músico que só conseguisse incitar alguns desses, o que conseguiria fazer? Ele precisa saber fazer uso de todos e saber misturá-los. E, portanto, deveríamos unir os bens e os males que são substanciais às nossas vidas. Nosso ser não pode subsistir sem essa mistura, e uma parte não nos é menos necessária a ele do que outra. E é muito legal, né, pensar a existência como pares de opostos, como a sustentação de uma ambivalência, de uma ambiguidade. Eu sempre trago isso aqui, inclusive falei bastante disso no último episódio sobre o amor, de como a vida ela é a presença de contradições. E eu já falei, né, em outros episódios, principalmente no episódio sobre o que é verdade, de que a vida ela é muito mais do que preto no branco, ela é uma grande matizes de cinza. E quando a gente para pensar nessa ambiguidade que a própria vida gera, a gente tem que estar disposto a pensar, ok, se a vida ela é um grande conjunto de complexidades e de ambivalências de opostos, o que então eu faço a partir disso? Na gastronomia, eu gosto muito de programas de cozinha, enfim. Um doce, ele só vai se construir a partir do contraste entre o doce e o salgado, o cremoso e o crocante, a gordura e o azedo. Um bom prato, e aqui os fãs de MasterChef vão saber muito bem disso, se constrói a partir do quanto você está contrastando aqueles elementos e trazendo nuances. Um bom doce, gastronomicamente falando, é aquele que não é tão doce, não é só cremoso, tem um crocante, ele traz nuances, mistura sabores, ele tem complexidade. Ele não é uma coisa só. Ele não é um algo totalmente doce, super cremoso. Ele tem ali um amarguinho.
ele é levemente azedo para misturar com o doce, mas ele não deixa de ser doce. Ele é uma mistura. E eu acho que é exatamente sobre isso. O doce gostoso, ele é aquele que tem complexidade e que não é enjoativo, ele não é intragável. Porque quando a gente pensa numa sobremesa extremamente doce, você não consegue comer ela até o final. Você come uma partezinha que pode ser muito gostosa, mas não é totalmente agradável. Agora, aquele doce gostoso, você come, 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 come e você quer mais dele. E talvez o que gere esse querer comer mais é porque ele mistura complexidade. Talvez a vida ela seja exatamente essa essa mesma analogia, o quanto a gente consegue viver, viver, viver e querer viver mais. E esse viver mais, ele implica, talvez, essa mesma sustentação de ambivalência. Essa mesma mistura de doce amargo, cremoso crocante, azedo gorduroso, ele vai trazendo essas nuances numa mesma medida. Eu acho que não tem essa sustentação de relações e sentimentos sem os opostos. Sem você sentir dor, você não vai sentir alívio de se curar, sabe? Eu acho que é muito interessante que o nosso corpo ele tem uma. Quando você não tá com dor nenhuma, você esquece o que é sentir dor. E aí, quando você acorda com dor de garganta, você fica pensando, nossa, era tão legal quando eu tava sem dor. E aí, quando você volta a não ter dor de garganta no dia seguinte, você fala, nossa, é tão gostoso não ter dor de garganta. Só que logo você volta a esquecer o que era ter dor de garganta. Esquece o quanto é bom não ter dor de garganta. Então, para você valorizar estar sadio, né, estar saudável, você tem que ter passado por um momento de um machucado, enfim. Se a gente não experimentar uma tristeza, dificilmente a gente vai reconhecer ou valorizar o que é estar feliz, o que é ser feliz. E não significa que a gente aqui tem que ser grato às humilhações e ficar feliz com tudo. Ai, nossa, fui humilhado, mas não, eu preciso disso pra, né, me motivar, pra ficar feliz. Porque assim, gente, sou a última pessoa a dizer gratiluz, tá? Odeio gratidão. Ai, péssimo. Mas, né, a gente talvez precisa de uma nuancezinha. Não tô dizendo aqui que, né, aquele clássico discurso. Nem tudo é aprendizado, gente. Nem tudo veio para agregar, nem tudo tinha que ser assim. A vida é, é tensa, gente. A questão é que a vida é foda mesmo. Sabe? Acho que é bem-vindo ao mundo real. É isso. A vida não é da forma como a gente quer que seja, a gente tem que viver o que tiver que viver. É isso. Mas eu acho que a gente tenha que saber que, beleza, coisas ruins virão e a gente não necessariamente tem que saber, ficar se desesperando. Frustração e raiva vão ser normais e vão ser esperadas na nossa vida. Mas odiar tudo e dar chilique por tudo não é, não é legal. Porque assim, aquilo fugiu do meu controle, vou fazer chiliquezinho? Não dá, sabe? Não dá, vamos ser adulto. Mas também é aquelas, né? Você não tem que ser grato a tudo, mas também não tem que dar chilique por tudo. Eu sou a última pessoa que vai ficar agradecendo as coisas e dizer, ai, tudo serve de aprendizado. Muito menos eu vou ser a pessoa que vai se desesperar quando dá algum BO, tá? Eu sou a pessoa que. Eu sou aquela que vai falar, já que tem que resolver essa merda, eu vou resolver essa porcaria mesmo. Eu admito, eu sou um pouco prático e às vezes até um pouco chato nisso, mas é sobre isso, né? Eu tô entre aquela situação do todo problema é aprendizado e o aprendi, mas prefiro ter ficado burro. Eu acho que eu misturo um pouquinho disso. E, assim, quem ouve o podcast inteiro sabe que eu odeio o papo de ter que ficar buscando na minha vida inteira algum motivo pra dizer que eu preciso me desenvolver e que, ai, isso aqui foi uma virada de chave na minha vida. Gente, eu acho que a gente tá sempre se desenvolvendo um pouquinho, tal. Tem uns BO que a gente resolve que é bucha mesmo, mas né, a gente aprendeu uma coisinha novinha ali e tal. Podia ter aprendido de outra forma? Podia, mas já que foi daquele jeito, que beleza. E tem coisas que a gente aprende de forma muito legal e que foi tranquilo.
E que é isso, você se desafiar na sua vida vai fazer parte, que você vai aprender coisas boas de formas ruins, e que você vai aprender coisas ruins de formas boas também, tá? Também a gente aprende muita coisa que não é legal da nossa vida de uma forma que parece que a gente tá lacrando. Mas a vida no final é isso. Ao mesmo tempo, eu consigo me irritar com gente reclamona, que fala mais do que faz, que fica choramingando pra resolver as coisas, e me irrito com as pessoas de que acham que tá tudo certo e fica dando B.O. na vida. Dá pra odiar todo mundo, gente. Eu sou bem democrático, tá bom? Não precisa fazer chilique. Eu vou lá, reclamo das coisas? Sim. Faço as minhas reclamações, fico irritado? Sim. Mas eu respiro e vou lá, já que tem que resolver essa porra logo, eu vou lá, respiro e resolvo. É isso. Eu sou a pessoa que vai gritar, que merda! Sabe? Que joga tudo pro chão, vou lá, aquele meme, né? Ai, que porcaria! Eu vou lá, coloco as coisas de novo na mesa e resolvo o que tem que resolver. Ah, gente, é isso. Eu acho que no final é a gente não ficar odiando as desventuras que a vida dá. Eu adoro essa palavra, desventuras. É a gente admitir que elas vão acontecer e a gente vai ter que fazer o que tiver que fazer pra resolver. É a técnica do eu fiz o que pude, não pude muito. É isso, é sobre isso. Eu acho que a gente vai receber aquilo e fazer aquilo que foi permitido naquele momento. E a gente ficar, ai, foi aprendizado. Às vezes não foi, às vezes foi uma bosta, tá bom? Tá tudo bem. Eu acho que a gente tem que também, né, vamos lá. Vamos lá também, né? Vamos fazer um papel de comadres aqui. A gente tem que fazer uma distinção entre aceitação e resignação. Ah, o que, que é? Como a gente vai diferenciar isso? Muita gente confunde essas duas coisas. Eu acho que a gente tem que fazer uma diferenciação bem clara aqui. Aceitar as coisas é reconhecer a realidade como ela é, decidir o que vai fazer. Resignação é desistir de transformar essa realidade. Ah, foi lá e aceitei a realidade, né? Aceitar não é se resignar. Aceitar é, beleza, a realidade é assim mesmo, vou passar estresse nessa vida, vou ficar puto com as coisas, vou me estressar com as coisas, mas a vida funciona assim, eu não tenho muito o que eu faça, mas, né, vou tentar ali, né, agir no mínimo possível. Resignação é, ai, gente, a vida é assim mesmo, não tenho o que eu fazer e tá tudo bem. Não tá tudo bem, às vezes, né, certas coisas funcionarem da forma como elas funcionam. Então, eu sou muito mais a aceitar a realidade funciona assim, mas eu também não vou ficar quieto, né? Vou resolver as merdas que tiver pra resolver, mas também fazer os barracos quando eu tiver que fazer os barracos. Não vou me resignar ao papel da resiliência. Você tem que ser resiliente. Vocês sabem bem a minha reclamação com o termo resiliência. Resiliência é a propriedade de um material de receber paulada e não quebrar. Pra mim não é assim que funciona a vida. Pra mim, eu gosto muito mais do papo de resistência. Você resiste porque batem em você, você aguenta a paulada e devolve, na medida do possível, né? Acha formas de resistir, de não ficar levando paulada à toa. Eu acho que no final é isso. É você receber a paulada, reclamar da paulada e falar, então vamos resolver essa porra. Não é você receber a paulada e falar, ai que delícia, gratiluz, muito obrigado, Senhor, por me mandar essa paulada. Nossa, eu aprendi tanto com essa paulada. Não é assim que as coisas funcionam, ao menos não pra mim. Se você acha que gosta dessa resignação, adora ser resiliente, tá tudo bem se funciona pra você, gata. Gato, gate, tá tudo bem. Um beijo. Mas pra mim não funciona assim. Eu acho que você ficar aguentando, sabe, paulada à toa, não é legal. Pra mim, quando eu digo, já que eu tenho que resolver essa merda mesmo, não estou me resignando. Eu estou deixando de desperdiçar energia brigando com um fato que já aconteceu. A aceitação, no final, é questão paradoxal de eu vou, beleza, aceitar a realidade, aceitar que um fato aconteceu, mas também é o meu primeiro passo para uma ação. Beleza, aconteceu isso, não tem o que mudar, aconteceu, não vou ficar também chorando pelo leite derramado, mas você também não vai deixar o leite derramado. Você vai lá e tem que limpar a porra do leite, ver se o copo quebrou, se quebrou, tem que ajeitar o copo, comprar outro copo.
né? A resignação é, ai, o leite caiu, ai, que pena, o leite cai mesmo, né? Que pena, deixa o leite cair dali. E no final, algo semelhante acontece com sentimentos. Você vai ter sentimentos agridoces em relação às coisas. Eu odeio e me sinto bem, por exemplo, indo pra academia. Odeio ir pra academia. Nossa, gente, odeio o ambiente da academia, odeio ter que fazer exercício físico, mas eu também adoro os resultados que isso tem no meu corpo. Você é hipócrita? Não. Gente, eu adoro me olhar no espelho e me achar um puta gostoso. Eu adoro o que ela faz na minha mente, eu me sinto super bem. Ontem mesmo, tava super mal da cabeça, tava me sentindo um pouco esquisito, tava com uma agonia no peito. Gente, eu fui pra academia, eu me senti tão bem depois, sabe? Foi. Descarreguei toda a energia que eu tinha pra ir lá. Peguei os pesos que eu tinha que pegar. Falei, gente, como é bom pegar esses pesos e me sentir útil. E no final me fez bem. Mas eu odiei estar lá, gente. Nossa, odeio. Ainda mais quando tem aqueles treinos de perna e você sente. Você sai de lá, sua perna tá toda moviando. Odeio, odeio, odeio. Mas no final é isso. É você aceitar a ambivalência das coisas. Você pode, por exemplo, odiar salada, mas entender que você tem que comer salada para viver. Para viver tem que comer salada. Aí você faz o quê? Você vai tornar aquilo minimamente menos torturante, que é o que eu faço na academia. Eu vou ouvir a minha musiquinha no treino e aí eu aproveito para trazer uma pequena felicidade para aquele momento. Inclusive aqui, ó, vou abrir um parênteses. Recentemente eu comecei a usar aquele. Isso não é publi, Spotify. Poderia ser uma publi, tá bom? Poderia. Mande lá, tem na minha, na minha bio do Instagram e do TikTok tem o e-mail, me mandem lá pra fazer uma publi se vocês quiserem. Eu adoro aquela função Mix. Descobri ela recentemente, achei tudo. Ele meio que faz uma transição das músicas automática. E aí você tem como colocar pra ele criar uma sequência entre as músicas que, tipo, o final de uma música liga muito bem com o começo da outra. E aí, ao menos na minha cabeça, ele tem uma coisa, tipo assim, eu amo álbuns non-stop, né? Que, tipo, o álbum fenomenal da Lia Clark. É um álbum non-stop. Tem o Diretoria da Tasha Tracy também, que é assim. Uma faixa vai se conectar. O final de uma faixa se conecta com o começo da outra. E aí parece que você tá ouvindo uma música só. A graça desse mix é quase a mesma coisa. Ele conecta as músicas de uma forma que parece que você tá ouvindo uma música só, e aí o seu cérebro não faz a quebra. E aí eu percebi que eu tava ouvindo músicas que tava há muito tempo sem ouvir, porque normalmente a música chegava e eu, ai, pulei. Mas porque, tipo, sei lá, tá ali na playlist, mas nem sempre eu tô com vontade de ouvir. E aí eu comecei a ouvir de novo. Acho que é comum, né? Eu sou a pessoa da playlist de 100 horas. Ah, essa playlist tem 200 e poucas horas. Adoro, qualquer música que eu gosto eu jogo lá. Minha playlist é de academia, principalmente, é fritação. Vai ter um rap, um trap, um funk, uma eletrônica ali. E aí, quando eu coloco essas transições da música, me dá um ânimo, porque aí eu não preciso ficar escolhendo muito. Ele construiu ali uma lógica de música ótima. Achei tudo. Recomendo. Isso é um exemplo de como eu torno menos torturante. Vou estar ali ouvindo um Equilibrium, um Gambiarra Chique 2, um Sandra Eletrônica. Tudo, gente, tudo. Isso me dá um mínimo ânimo pra ir pra academia. E aí eu sei que quando eu voltar da academia, por exemplo, adoro fazer cardio ouvindo podcast. Vou ouvir meu podcast vou ouvir um Me Conte uma Fofoca, um Clube dos Cinco, um Quanto Vale Essa História. E aí, enquanto eu tô fazendo uma porcaria de escada, é menos torturante. Eu tô rindo, pelo menos, enquanto eu faço a escada, sabe? Eu acho que a gente achar esse refúgio no meio da tormenta, acho que faz parte, sabe? Voltando ao exemplo da salada, por exemplo. É você comer a saladinha com um molhinho bacana, com uma receita diferente. Ai, joga um amendoim, joga aquelas torradinha, faz um molho gostoso. Sabe, é você comer a salada de um jeito gostoso. Às vezes você tem que, como adulto ao menos, eu acho assim, gente, todo mundo é adulto aqui. Eu espero que você não seja menor de idade me escutando. Se você for também, um beijo, espero que espero que eu não esteja falando muita besteira para um adolescente. Mas, como pessoas minimamente cientes da nossa existência, a gente sabe que a gente não vive da forma como a gente gostaria e a gente tem que ir atrás se a gente quer que alguma coisa mude na nossa vida, não é mesmo? Não dá pra gente aqui, ó,
sentar e esperar que as coisas caem do céu, porque caso você não tenha nascido herdeiro, as coisas não vão cair do céu. Então, a gente tem que ir lá, tem que trabalhar, tem que fazer exercício físico, tem que comer minimamente bem, beber água, ter uma relação legal com quem tá no nosso entorno. E é claro que infortúnios vão acontecer ao longo desse caminho. Vai ter dia que você não vai estar legal pra ir pra academia, tem dia que você vai estar com uma vontade de comer um pote de sorvete inteiro. Só que aí entra que você vai ter que fazer pequenas escolhas nessa vida, vai ter que ter pequenas vitoriazinhas todo dia para que a longo prazo você se sinta bem. Porque no final, gente, é sobre a caminhada. Não é sobre o grandes períodos de invencibilidade sem nada dar errado na sua vida. É sobre o quanto você vai estar disposto, disposta, disposte a fazer pequenas escolhas ao longo desse caminho que vão minimizar os danos para que a longo prazo você ganhe. Por exemplo, ai, não tô com vontade de ir pra academia. Você pode ou ir pra academia e fazer o mínimo ali, né? Fazer, pelo menos treinar. Fazer o mínimo ali para que você mantenha, né, o treino. Você pode não ir pra academia e ficar em casa. E você pode fazer outro rolê. Beleza. Se você escolher ir minimamente pra academia e fazer o mínimo do treino ali, pode fazer de um jeito bem meia boca, mas você fez. Você, né? Hoje você fez meia boca, amanhã você faz o treino certo. O foda é você querer fazer meia boca todo dia, né? Tem aquelas. Ah, então com vontade de comer um docinho. Tudo bem. Hoje você come um docinho pequenininho, né? Ou você, ai, hoje eu vou para uma festa junina. Tudo bem você comer bastante doce hoje, desde que amanhã você vá lá e volte a comer certinho. Porque no final é ao longo prazo. Acho que todo mundo aqui é adulto, ou ao menos minimamente ciente, para saber, né? Que a gente não vence a batalha, a gente vence a guerra. Então, se trata de escolhas que vão te beneficiar a longo prazo. A gente tem que ter o mínimo de maturidade. Isso mesmo, galera. Porque eu acho que assim, é interessante que a nossa cultura parece vender essa ideia de que uma vida boa é uma vida confortável, é uma vida estável. Mas conforto é uma sensação, não um projeto de vida. De novo, vamos, gente, ó, para o que você está fazendo. Se você puder, não estiver dirigindo, você puder fechar o olho nesse momento, repete comigo. Conforto é uma sensação, não um projeto de vida. Conforto é uma sensação, não um projeto de vida. Conforto é uma sensação, não um projeto de vida. Internalizamos isso? Vamos lá. Qualquer pessoa que queira construir algo importante, seja um relacionamento duradouro, seja um corpo saudável, uma carreira, uma pesquisa acadêmica, seja o que for, inevitavelmente vai ter que conviver com desconforto. O problema não é sentir desconforto, mas esperar que o desconforto nunca vai aparecer. A vida tem desconforto, é assim que a vida acontece. Se você quer subir escada, você vai ter que aguentar que vai tirar o desconforto de subir escada. Se você quer virar uma pessoa gostosa, minimamente vai ter que te causar um desconforto. Seja a dor de uma cirurgia que você vai ter que fazer para fazer a sua lipo, seja os exercícios físicos minimamente ali que você vai ter que fazer para manter a sua lipo, ou o desconforto de ter que ficar comendo comida saudável e não comer doce todo dia, porque você, né, ou pelo menos comer um docinho ali minimamente saudável para que você faça bem pro seu corpo, é o desconforto que a academia vai gerar e o pós-academia vai gerar para que você tenha um corpo saudável a longo prazo, é o desconforto de ter que lidar com pessoas insuportáveis no trabalho, ou chefe filha da puta para que você tenha o mínimo de dinheiro para você viver uma vida minimamente confortável. Eu tô aqui confortável, não é estável, é você poder viajar. Ah, quero viajar para a Austrália. Você vai ter que guardar dinheiro. Para guardar dinheiro, você vai ter que comprar coisas mais baratas, parar de gastar dinheiro com superficialidade. Ou também você ter que ir lá e, sei lá, cometer um crime e estar de acordo que você provavelmente vai ter que, né, talvez tenha que ter o seu cabelo arrancado por um agiota ou perder a sua vida por um agiota. Acontece. No final, você tá sustentando que você vai ter que gerar um desconforto. A vida é desconforto, gente, paciência. A gente acha que assim, ai, vai ter um momento da minha vida em que isso aqui, um jovem de 22 anos tá tendo que te falar. Então, se você é um marmanjo barbado, por favor, né? Eu vou ter que te falar isso? Sério? Really? Por favor. A gente gera desconforto na vida, gente. Nem tudo é fácil. Você acha que, ai, que delícia, numa terça-feira, 5 da tarde, tô indo pra academia porque eu quero? Não, é porque me faz bem e eu sei que aquilo é necessário. Então, paciência. Ai,
Tirar sangue é legal? Não, tirar sangue não é legal, mas. Acho que na verdade para algumas pessoas deve ser, tem gente maluca pra tudo. Mas você precisa tirar sangue pra fazer seus exames pra, né, ficar, saber o que está acontecendo na sua vida e você não se depare com uma doença. E então no final, gente, a gente tem que achar, e aqui eu acho que é o grande ponto, achar um sentido mínimo para aquilo. Você percebeu que tudo que eu falei de sustentar o desconforto é porque tem um mínimo sentido por trás? O ser humano suporta muito mais quando encontra um sentido para aquilo. Não porque a dor deixa de doer, mas porque ela deixa de ser apenas um sofrimento sem sentido. Então, vamos voltar ao exemplo da gastronomia, ali atrás que a gente falou no início. Não é apenas o contraste dos ingredientes que vai tornar o doce melhor. É o que os ingredientes vão revelar uns nos outros. O sal, ele não existe para estragar o doce, mas para trazer o doce, o sabor do doce. O ácido, ele não existe para esconder a gordura, mas para equilibrar a gordura. Talvez a vida vai funcionar mais ou menos no mesmo sentido ali. Não é porque a tristeza ela seja boa por si só, mas porque ela vai mudar nossa percepção de alegria. A felicidade, ela não vai ser constante, tá bom? Vamos ser honestos aqui? Verdade constante não existe. Mas ela vai existir em alguns momentos. Isso é fato. Até no momento de tristeza vai estar algum pontinho de felicidade. E a gente se apegar nesses momentos aqui de felicidade, conviver com a tristeza, que vai fazer com que a vida seja minimamente vivível. E aqui eu quero trazer outro ponto, o ponto da maturidade. Hoje, maturidade virou quase um sinônimo de, ai, ser frio, calculista, não demonstrar emoção, aceitar tudo calado, agir como se você estivesse acima de tudo e, ai, tô acima de qualquer conflito. Eu, particularmente, acho que não é assim que funciona. Eu acho que isso não é maturidade. Isso é repressão emocional. Você está reprimindo seus sentimentos achando que isso é maduro, mas você simplesmente está com medo de se parecer vulnerável. Verdades difíceis de ser ditas. Verdades difíceis de ser engolidas. É isso, galera. Maturidade não é sentir menos, é administrar melhor os seus sentimentos. Ao menos pra mim. Discorda, discorda na sua casa. Discorda aqui nos comentários para engajar bastante. Uma pessoa madura, pra mim, não é a que não vai se deixar sentir raiva, tristeza, inveja, medo. Ela apenas entende que esses sentimentos não vão poder dirigir todas as suas ações. É assim: ah, tô puto, tô furioso. Você ainda vai decidir conversar amanhã em vez de mandar mensagem que provavelmente vai destruir uma relação com outra pessoa. Maturidade, talvez, não seja você aprender a gostar das dificuldades, mas aprender que elas vão fazer parte do preço de qualquer vida que vale a pena minimamente ser vivida. Não significa você romantizar o sofrimento e falar, ai, né? Pra eu alcançar o que eu quero, eu tenho que sofrer. Mas não esperar que o sofrimento não vai existir no meio do caminho. Apenas entender que viver é você administrar esses contrastes. Então, sim, para você ter um sucesso na carreira, você, né, se você não é herdeira, papapá, você vai ter que aguentar umas buchas ali, né, engolir uns sapos. E que, assim, gente, faz parte. Qualquer coisa que gere mudança vai gerar desconforto. E parece papinho de coach, mas eu acho que assim, dentro do papo de coach, eu acho que isso é uma das poucas verdades. De que, de fato, gente, para você se movimentar, tem que gerar desconforto. Significa que você tem que ser grato pelo desconforto, que você tem que não sentir desconforto, que você não tem que sentir raiva de ter esse desconforto. Não. É um desconforto que é uma merda, sim. Mas ainda assim é assim que funciona. Então, eu acho que maturidade é abandonar essa fantasia de controle. A gente fala muito aqui de controle, e eu acho que no final é isso. Porque eu acho que é uma autocrítica. Eu sou muito controlador. É isso. É a gente parar de agir, e aqui autocrítica, é parar de agir como se cada frustração fosse uma quebra das regras do universo. Amar alguém e ficar irritado com essa pessoa é normal.
Amar o seu trabalho e querer férias é normal. Você pode adorar trabalhar, mas não querer trabalhar a sua vida inteira, querer férias, tá bom? É você sentir orgulho da família e reconhecer os problemas que a sua família tem. Isso é, uau, uma vida de adulto. É você estar feliz com uma conquista e ao mesmo tempo sentir medo dessa conquista. É você querer subir de cargo e ao mesmo tempo ter medo das responsabilidades que esse cargo vai te dar. Você pode querer ganhar mais, mas não necessariamente querer as responsabilidades que aquilo vai gerar. Mas você vai ter que administrar as responsabilidades que aquilo vai gerar se você quiser ganhar mais. É assim que o mundo funciona. Ou, né? Ai, quero ganhar mais dinheiro. Você está disposto a aderir. Acho que esse é um bom verbo. Aderir às exigências que aquele ganhar mais exige. Ah, eu quero ser melhor. O que esse ser melhor para você é, primeiro, o que ele vai exigir de você e você está disposto a se adequar a essas exigências, a aderir a essas exigências? Não, não estou. Então, desiste. Ah, tô. Ou não necessariamente. Então você vai ter que negociar, vai ter que ver. Tá bom? É isso. Eu acho que no final é sobre isso. Às vezes, uma coisa ruim acontece porque ela teve que acontecer. Não existe uma lição escondida, tá bom? Não existe, ai, nem tudo é aprendizado. Não existe uma recompensa futura garantida. Existe apenas uma mínima realidade com a qual você vai ter que lidar. E, curiosamente, eu acho isso libertador. Você não precisa procurar um significado em cada tropeço que você dá. Você não precisa ficar querendo dar significado para tudo que acontece na sua vida. Você só precisa decidir o que vai acontecer na sua vida depois daquilo, tá bom? Ah, uma merda aconteceu na sua vida. Infelizmente, essa merda aconteceu. Tudo bem você reclamar, tudo bem você chorar, tudo bem você espernear. Desde que você resolva essa merda depois na sua vida, não ficar se fazendo de vítima, nem ficar agradecendo, né, supostamente, porque essa coisa aconteceu na sua vida. It happens. Eu acho que eu tenho uma ação muito mais conciliadora, que tá muito mais entre o, ah, gente, é assim mesmo que as coisas acontecem, não tem mais não tem muito o que fazer em relação a isso, mas dentro da medida do possível, eu vou agir para que isso não fique acontecendo também como se eu fosse um imbecil idiota. É isso. De novo, não é resignação, é aceitação. Algumas coisas acontecem porque elas têm que acontecer na vida. Não vou ser grato por isso, mas vou me estressar sim por isso, mas eu vou resolver no final. Ai, gente, eu acho que é isso. Pode. Eu estou ultimamente fazendo muitos episódios que na minha cabeça faz sentido, que pareçam muito complexos, mas no final é isso. Na minha cabeça é muito mais sustentar certas ambiguidades da vida e certos desprazeres da vida. Eu acho que gente, a vida não é um morango, tá? Ou às vezes a vida é um morango. Um morango meio azedinho e meio docinho. Você vai comer um morango, ele vai estar uma delícia. Se eu comer o próximo morango, pode estar uma bosta. Talvez a vida seja um morango. Só não seja o morango que você espera. Talvez o problema não esteja na vida, esteja na sua expectativa sobre a vida. Na sua cabeça perturbada de achar que a vida é estável, né? Não só na sua cabeça perturbada, na nossa cultura perturbada que coloca isso na nossa cabeça também, né? É isso. Que fica vendendo estabilidade, fica vendendo sucesso e não falando que aquilo tem ônus e bônus na nossa vida, né? No final é sobre isso. Enfim, gente, eu acho que eu não tenho muito mais do que falar. Eu acho que eu já falei tudo que eu tinha pra falar no episódio de hoje. No final, não odeie as desventuras da sua vida. Reclame delas, sim. Faça chacota delas, sim. Chore por elas, sim. Mas no final, resolva elas, porque se você não resolver, ninguém vai resolver provavelmente por você. E se você não resolver, elas vão simplesmente ficar rodando, rodando, rodando e cair no teu cu de novo. Então, chora, sim, esperneia, sim, fica, ai, que merda dei minha vida, sim, mas vá lá, respira e resolva tudo. É assim que funciona a vida, gente. Bem-vindo à vida adulta. E... Ai, gente, no final é isso. Eu acho que isso é tudo por hoje. Eu espero ter bagunçado um pouco a mente de vocês. Ou ajudado a organizar algumas ideias. E talvez esse episódio inteiro não faça mais sentido. E... Um abraço, até a próxima semana e tchau! Esse foi o Argonauta de uma Mente Confusa, seu podcast de reflexões. Se alguma ideia ficou reverberando, se algum verso te atravessou, então a viagem valeu a pena. A gente se encontra na próxima travessia, gente. Até a próxima semana. Beijinho, beijinho, beijinho. Tchau!